jeans, blusa branca, gola polo e tênis marrom, tá certo? Quero cumprimentar a mesa aqui do senhor presidente, Geógenes, os demais parlamentares e em nome das vereadoras Elisete, Duarte, Samira, e a todas as mulheres presentes. Saudar também a todos os senhores presentes, imprensa e todos os ouvintes que nos escutam nesse momento. Estou na qualidade de presidente da Associação dos Afetados de Chaga do nosso município, fundada em 4 de maio de 2024, né? Vai fazer um ano agora. O fato da criação se deu por conta de um evento da Fiocruz, né, em nível de região, com os municípios de Limoeiro, Tabuleiro e Quixeré, que tinha como título Expresso Chaga, que foi realizado em 28 e 29 de 2023, né, trabalho desenvolvido pela Secretaria de Saúde. Mesmo tendo os dados de controles de endemias, a população não tinha conhecimento desses dados. E assim, eu quero falar um pouco de mim, né, que sou afetado de chagas. Vai fazer 2 anos que eu fui descoberto que tinha um problema. Na segunda-feira eu senti que a bateria baixou a carga e eu não imaginava que seria doença de chaga, porque nem me passava pela cabeça, que eu acho que é o que a maioria das pessoas, eu acho que uma estimativa de 70% das pessoas que tem chaga e não sabe. Eu estava incluso entre essa turma. E na segunda-feira, como falei, senti a carga baixar, mas aí achei que poderia ser uma gripe, ser Covid, enfim, outra enfermidade. Aí passou segunda, terça, quarta, quinta, na sexta, medindo a pressão na casa da minha mãe, foi detectado que minha frequência cardíaca estava em 26 batida por minuto, né? E aí a minha irmã, que é agente de saúde, a Fátima, que é lá do posto de saúde do Arraial, falou que eu teria que ir para o hospital, e mesmo assim eu não queria, né? Achava que estava bem, não estava sentindo nada. E aí fui muito bem atendido aqui no Hospital São Camilo, né? Me atenderam muito bem, inclusive nesse dia tinha bastante gente lá no hospital, mas eu acho que pela minha aparência, que era o que estavam todos falando na minha casa, que eu estava muito pálido e tinha que procurar um médico. E aí a médica me levou para o consultório, fez um eletro no momento, e aí detectou realmente que meus batimentos eram de 26, né? E assim, falou-se logo que seria chamado SAMU. Para mim, aí foi quando a ficha caiu, que eu estava ferrado mesmo, né? Me chamar o SAMU. Aí chamaram o SAMU, chegou por volta de 11 horas da noite. Eu sei que eu saí daqui de Limoeiro por volta de 2 horas da manhã, mais bem, conversando, subi em maca, desci da maca, e isso foi até surpresa para os médicos de Messejana, lá do Hospital de Messejana, porque elas falam que geralmente a pessoa, na minha situação, estaria desacordada, né, por conta da falta de oxigênio, né, no cérebro. Mas graças a Deus estive bem. Eles fazem um questionário quando a gente chega, da vida da gente, se é usuário de alguma coisa, se consome bebida, enfim. E eu sempre fui um cara que pratica esporte. Até 15 dias antes de acontecer isso, eu joguei futebol lá em Morada Nova. Poderia muito bem ter morrido de uma morte súbita, né? Por conta do problema cardíaco. Mas se eu estou aqui é porque Deus permite que eu esteja e possa estar aqui para passar essa mensagem e ajudar outras pessoas que precisam do nosso trabalho. Tá certo? No decorrer do evento, surgiu a ideia de nós criarmos essa associação, que foi o Expresso Chagas, né? O que é o Expresso Chaga? A doença de Chaga ela foi descoberta em 1909, né, numa cidade do interior de Minas Gerais, onde estava sendo construída uma ferrovia, certo? E o trabalho era de combate à malária, né? O Carlos Chagas estava no trabalho de combate à malária. Só que estavam adoecendo muitas pessoas e algumas morrendo. E aí uma mãe de família lá, os pais levaram uma criança de 2 anos, né, de nome Maria Berenice, que foi a primeira que foi detectada com a doença de Chagas,
e ele percebeu que o parasita que se encontrava naquela criança era o mesmo que eles tinham encontrado no protozoário, que é o barbeiro, né? E aí foi quando se deu a descoberta da doença de Chagas, já faz 116 anos da descoberta, e aqui nós estamos porque nós somos a primeira, até acredito que a primeira do estado do Ceará, né? Até que se prove o contrário, nós somos a primeira associação do estado do Ceará na questão de afetados de Chagas, né? São em média 11 associações só no Brasil, e aquela questão, né? Essa doença é uma doença negligenciada, ela é invisível, ela é silenciada, até a OMS reconhece que é uma doença silenciada, não existe nenhuma expressão em favor disso, né? E a gente está aqui justamente, né, para fazer barulho, para gritar, para chamar a atenção do poder público, para ver o que pode ser feito para nós, né, afetados. Eu hoje, como afetado, né, tive o Aristildo, que é de endemias, que foi o cara que depois que me levou para o Expresso Chagas, que eu conheci e vi o bom trabalho da Fiocruz, né, que foi assim um divisor de águas, esse Expresso Chagas ter vindo para cá. Ele foi na minha casa por 2 ou 3 vezes e fez o convite para a gente montar essa associação, para escolher de repente como presidente da associação, e eu nunca, na verdade, eu nunca fiz parte de nenhuma associação, nunca fiz parte de grupo, só de futebol, mas aceitei a empreitada porque eu pensei, eu estou no olho do furacão, eu estou com um problema, nada melhor do que eu que tenho um problema poder passar para as pessoas e tentar ajudar essas pessoas, né? E aí assim foi, né? Conseguimos nos reunir, o Levi também, que é o coordenador de endemias, colaborou também com isso aí. Nós temos hoje presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro, conselho fiscal composto por 3 membros, né? E aí, quais são as ações, né, que nós conseguimos até agora, né, efetivá-las, né? Nós participamos já no ano passado do segundo encontro do trabalho voltado para Chagas. Na Fiocruz nós fomos convidados, eu e o Aristildo, participamos como convidado, porque ainda não tinha sido realmente efetivado a associação, porque tem os trâmites legais, né, a burocracia para poder ser legalizada a associação, mas nós fomos convidados, conhecemos lá, participamos, falamos lá das dificuldades que não é só aqui, é no Brasil todo a dificuldade que tem, né? Tem lugares piores, como a região norte, que tem a questão de embarcação, essas coisas, são as dificuldades muito fortes, né? Mas nós fomos, conhecemos, já tivemos também divulgando a nossa associação em rádio, né, e emissoras. E outra coisa, teve a questão do CEPAV, numa reunião que a gente teve em janeiro desse ano com a prefeita e o Roberto da Fiocruz. Nós tivemos e eu estive com a Mazé Barros também, nós tivemos uma reunião na prefeitura onde foi debatida a implantação do CEPAV, que é um centro de pesquisas e estudo da Fiocruz, né? E aí foi tudo acertado, e aí, no momento nós aproveitamos para falar com a prefeita que nós precisaríamos de uma sede, né? E nós não temos sedes, nós estamos igual o cigano, né? Mudando de vez em quando, né, Aristildo? Mas nós vamos precisar realmente de uma sede, e a Mazé, que é muito envolvida na questão social, ela nos deu a ideia até de aquele prédio que é da polícia, perto da rodoviária, que está abandonado, a gente tentar recuperar aquilo ali, não só para nós, Associação de Afetados de Chagas, mas até para outras associações que precisam de um espaço. E eu acho que ali é muito bom, porque ele é central, é próximo de tudo, né? Poderia ser aproveitado. Eu sei que está bem judiado porque foi abandonado, né? Mas eu acho nada que não possa ser feito para poder recuperar aquele espaço que a gente tem. Outra coisa, o que foi a criação dessa associação voltada para a doença de Chagas? Você ver nas pessoas que estão chegando para se associar, as pessoas que estão chegando para se juntar a nós, um fio de esperança, um brilho no olho,
né, a motivação de poder ser visto, porque realmente é esquecido pelo poder público, até pelo Ministério da Saúde, porque assim, é uma doença de pobre, infelizmente, né? Isso não quer dizer que vai ser só o pobre que vai pegar hoje, porque hoje nós temos doença de Chagas na América do Norte, na parte da Europa, né? Mas o foco maior é aqui, né? É tanto que quando nós chegamos no hospital, a primeira coisa que elas fazem é perguntar de que região que cidade que é. E o foco maior está mal concentrado aqui, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que não sabem que são acometidas pela doença de Chagas e estão doentes. Estima-se que 70% dessas pessoas não sabem, né? Porque não existe um trabalho primário nas UBS, nas unidades básicas de saúde, para fazer essa testagem, para tentar detectar as pessoas que estão afetadas por Chagas. Porque existem duas fases da doença de Chagas, que é a aguda, que é quando começa, né? E aí ela leva de 2 a 8 semanas para ser descoberta. E nesse período aparecem algumas inflamações, vamos dizer assim, né? Febre com mais de 7 dias de febre, inchaço no olho, no rosto, perto do olho, uma falta de ânimo total. E aí é onde as pessoas teriam que procurar e começar esse tratamento, porque é como os meus pais falam, é melhor prevenir do que remediar, né? E nós estando lá na Fiocruz, o ano passado, nós conhecemos o senhor Wilson Oliveira, que é o fundador da primeira associação no mundo, que é em Pernambuco, certo? E ele falou uma coisa que todo mundo já tem ciência que realmente funciona dessa forma. A pirâmide está invertida, porque existe a fase primária, a secundária e a terciária. Geralmente as pessoas que são acometidas de Chagas, elas descobrem por meio de um exame de sangue, por meio de uma doação de sangue para o hemócio, porque são feitos todos os exames, né? E aí é que ele vai realmente descobrir que está afetado por essa doença. Mas, infelizmente, o poder público, os municípios, os estados e a federação, na questão da saúde pública, teria que estar voltado a ter um olhar diferenciado para essa população. Porque, assim, quando se existe doente no país, existe pobreza daquelas pessoas que estão doentes. E, consequentemente, vai criar problema também para o Estado, né? Porque a pessoa, quando adoece, quando tem um problema de Chagas, nem todas ficam incapacitadas de exercer sua função, né? Porque mesmo ela estando num estado crônico, que é a segunda fase da doença, ela pode tomar uma medicação, que são 2 disponíveis no Brasil, né? Inclusive uma delas é fabricada em Pernambuco, né? Da década de 40, 50, não sei, são as 2 medicações que tem para os afetados, mas mesmo ele estando afetado e tendo feito o uso do medicamento, ele pode viver 30, 40, 50, até 100 anos sem aparecer os sintomas, né? Que são na parte cardíaca, digestiva e no intestino. Então, assim, é muito complicado, e a gente aqui faz a reivindicação da gente, por meio aqui do espaço que vocês deram para a gente, porque toda ajuda para a gente vai ser bem-vinda, né? Nós estamos começando, como eu falei, não temos sede, não temos nada, não temos equipamento, não temos nada, nós estamos dando o primeiro passo. E a gente já sabia das dificuldades que era de entrar nessa empreitada, né? E o doutor Wilson, lá de Pernambuco, eles falaram que quando começou também tinha 3, 4 pessoas debaixo de uma árvore. E hoje eles têm uma estrutura que faz do exame até transplante de coração. Que eles são associados também ao Hospital de Pernambuco, né? O Hospital Oswaldo Cruz de Pernambuco. Então, assim, eu acredito que a partir desse momento que a Fiocruz esteve aqui na nossa região, houve-se um divisor de água para que as pessoas começassem a olhar, né? O poder público começasse a olhar de forma diferente
valorizando a vida de cada um. Porque assim, ontem eu visitei 2 pessoas que são afetadas, uma descobriu há uns 15, 20 dias atrás, ficou apavorada, porque até essa questão de você receber a notícia que você está doente de chaga, causa problemas psicológicos para as pessoas, para algumas pessoas, né? Eu estava, de certa forma, tranquilo, mas tem pessoas que têm que fazer até acompanhamento psicológico por questão de uma doença que foi descoberta no sangue dela. E aí eu tive visitando um amigo meu que fez essa descoberta, teve uma certa dificuldade para fazer os exames, é tanto que ele pagou. Provavelmente vai ser implantado o marca-passo, porque assim, a partir do momento que a sua batida mínima é abaixo de 40, você já está sujeito ao uso de marca-passo, né? Dependendo da cardiopatia, se tem arritmia, se tem taquicardia. Então, assim, é preocupante, ele está preocupado, mas eu fui lá, conversei com ele, expliquei, eu digo, rapaz, aqui o negócio não é um bicho de 7 cabeças, não. Você se cuida, não faz nenhum trabalho forçado para não causar algum dano, e espera e vai dar certo para você fazer o implante, se necessário for, do marca-passo. Tem uma outra senhora aqui, que ela é até a sogra do Chico Castro, que é de Endemias. Eu conversei com ela, ela faz parte da associação também, e ela faz mais de 10 anos que descobriu a doença de Chaga, soube que estava afetada pela doença de Chaga. E aí soube de uma forma já prejudicada, porque ela já tem o problema no intestino, né? E há mais de 10 anos ela vem sofrendo, porque fica na fila de espera. Ela falou que já faz mais de 3 anos que foi colocado o papel aqui na Secretaria de Saúde e até hoje não foi chamada, porque eu acho que a dor só sabe quem sente, né? E ela, como uma senhora de mais de 70 anos, que fica 12 dias ou mais sem fazer suas necessidades básicas no banheiro, sofre muito. Quando vai para o hospital tem que fazer uma lavagem, para se recuperar daquele procedimento é muito complicado, gera mal-estar, um bocado de problema. Então, assim, qual é o objetivo da gente estar aqui? É realmente fazer com que as políticas públicas aconteçam para esse pessoal, para nós, né? Porque, assim, realmente deixa muito a desejar. Eu, no meu caso, que fiz o implante, eu teria que fazer retornos de 3 em 3 meses, né? Porque eu faço acompanhamento cardíaco por conta da arritmia e faço acompanhamento do marca-passo por conta do consumo de bateria, né? Leva, em média, 8, 10 anos para ser trocado. E, infelizmente, eu fui marcar a consulta em julho do ano passado e simplesmente falaram para mim que não tinha como marcar porque não tinha espaço. Aí me falaram para marcar em dezembro, depois de várias tentativas, porque funciona assim também. Eu trabalhei como coordenador do Bolsa Família e eu percebia que tem pessoas que vêm do interior, da zona rural, que eles têm medo de perguntar as coisas para a pessoa que trabalha no público, porque geralmente o pessoal dá coice mesmo. Já a gente pensa diferente, porque eu acho que tem que dar a mesma atenção, porque é muito fácil você tratar mal uma pessoa e de repente você precisar dela. E aconteceu essa questão aí lá na associação, na assistência social, né? Por conta da questão das pessoas terem até medo de perguntar, né? E aqui não é diferente. Uma das coisas também que me deixou muito assim, triste foi ouvir do senhor Wilson Oliveira, cardiologista e fundador da Associação de Pernambuco, e professor em universidade, dizer que os médicos, a maioria, não olha nem para o paciente, né? Nós ontem participamos de uma live com o pessoal da Fiocruz e algumas associações do Brasil, onde tem a Cida, que é uma paciente acometida de Chaga, que ela fala que vai no médico e o médico simplesmente fala que é assim mesmo, ela tem que se acostumar. Não é no dele, né? É no dela, né? E a dor só sente quem tem. Então, assim, nós estamos aqui, agradecemos o espaço, né? Temos muitos desafios pela frente, né? Acredito que no próximo mês a gente vai estar indo, ainda não sabemos como, mas nós vamos estar indo para a Associação de Pernambuco
para ter um conhecimento da Casa de Chagas, que é conhecida lá, para saber até as veredas, né, os caminhos de como chegar, para a gente conseguir obter resultados positivos aqui para as pessoas, porque, infelizmente, quando a gente está fora, a gente olha da janela da casa da gente, lá fora, a pessoa que está lá fora que se dane, né? A gente está bem, está com a barriga cheia, não tem problema de saúde, só que isso pode acontecer com você ou com alguém da sua família, né? É muito fácil você olhar para fora e ver um camarada precisando, porque assim, infelizmente, muitas pessoas que são afetadas e que precisam ir para Fortaleza, nem dinheiro para tomar um café muitas vezes não tem, tá certo? Eu tenho a sorte e o prazer de ter muitos amigos e uma família boa que me ajudaram muito, né? Só que não são todas as pessoas que têm essa chance de ter pessoas que possam ajudar, né? E possam levar. Como eu falei, muitas vezes a pessoa não vai porque não tem dinheiro para tomar um café no caminho, né? Então, assim, é muito complicado essa questão e a gente está aqui reivindicando, né, ao poder público do município, vamos reivindicar também para o poder público estadual, precisar do Ministério da Saúde e vamos correr atrás. Nós hoje temos um grande aliado que é a Fiocruz, né? Fomos esquecidos por muitos anos, muitas pessoas não sabem que tem um problema e aí nós estamos aqui realmente mostrando a problemática que é o afetado de Chagas, né? Conheço algumas pessoas que morreram sem ter atendimento, porque fica naquela da fila e vai empurrando. Eu costumo dizer, o SUS é uma ferramenta boa, mas quem gere às vezes atrapalha demais, porque a gente sabe que saúde pública é muito caro, né? Então, por que não fazer um planejamento para cuidar isso na fase primária, que fica bem mais barato do que a terciária, que é onde você chega numa urgência ou uma emergência, né? Quando você está na fase primária, é onde você descobre que está com parasita, e aí é feita uma medicação, tomada uma medicação, e dependendo da fase, se for aguda, pode ter-se até a cura, pode chegar até 90% de cura, né? Quando está na fase crônica, né, que é um negócio mais complicado, ele pode tomar a medicação, mas esse parasita pode não chegar, né, nos órgãos que são afetados, que é intestino, esôfago e coração. No meu caso é coração, eu tenho uma cardiopatia grave, né, com sujeito à morte, né, tanto que eu uso um marca-passo com desfibrilador, o CDI, que ele, né, dá o choque, se caso eu passar mal em algum canto, tenho que andar com uma carteirinha, que é a minha identidade para o resto da vida, que se por acaso eu sentir alguma coisa, alguém apresenta para o cara da ambulância, para o médico, e eles sabem o que fazer, porque tem as informações do aparelho que eu uso, onde foi colocado e quanto tempo faz, né? Então, assim, muita gente está negligenciada, muita gente está chorando por conta da doença, e nós somos a ponte, né, para chegar na Fiocruz, junto com a Fiocruz, para poder dar o suporte a essas pessoas. Tem pessoas que demandam muitos anos para receber esse marca-passos, vamos dizer. Eu conheço uma mulher do lado do Sapé, Gangorra, não sei, a dona Lúcia, que é... E aí, meu velho? Bom dia. Que levou 20 anos para colocar o marca-passo. Então, durante esse período que ela ficou sem marca-passo, a musculatura do coração, que já não é boa, ela vai enfraquecendo. E aí, mesmo com o marca-passo, ela continua passando mal, se sentindo mal, não tem disposição, e muitas vezes talvez seja necessário até um transplante de coração, porque o coração já não ajuda, né? Eu, no meu caso, como foi assim uma coisa bem repentina, que as médicas lá até associam a isso, não afirmam, mas associam, é que eu também fui com Covid, não tinha nenhum sintoma também, fui com Covid para o hospital, e eles não afirmam, mas associam que pode ter sido o Covid que acelerou o processo, né? Eles não têm certeza disso. Mas, graças a Deus, estou aqui de pé, né, clamando por ajuda, né, do poder público,
junto com a nossa associação. Aqui está a Vânia, o Aristildo, a Mundinha, meu amigo Assis Gugel. Ah, tá aqui. Reginaldo, primeiro lhe desejamos saúde, assim como todos os membros da associação, e parabenizar, embora as conquistas obtidas não sejam as necessárias, mas eu já vejo como um grande exemplo, em menos de um ano, vocês estarem com a associação constituída. Muitas pessoas a gente vê passando por diversos setores, balcões, aqui na Câmara Municipal também, pedindo ajuda, e quando a gente vai ver essa mobilização já tem alguns anos, algumas delas até décadas, atuando sem a formalização. Então, na condição de vereador, hoje anuncio que, sem dúvida, essa Câmara se mobilizará no sentido de fortalecer a pauta, de atuar junto, e nós temos aqui já alguns colegas inscritos para debater. Vamos prorrogar o prazo da Tribuna Livre. Iniciaremos em bloco o debate com 3 vereadores, e aí, após a fala de cada um bloco, né, após a fala de 3 vereadores, o amigo poderá interagir e responder a pergunta de cada um deles. Passaremos a escutar no primeiro bloco o vereador Zé Neto, na sequência o vereador Valdir e na sequência o vereador Lauro Machado. Bom dia a todos, bom dia Reginaldo. Bom dia. Bom dia aqui meu amigo Aristides, de Assis, aliás, e quero aqui parabenizar vocês, diante da associação que vocês estão aí buscando e estão conseguindo dar visibilidade às pessoas cometidas da doença de Chagas. Lembro muito bem, Aristides aqui foi, eu posso dizer, o pioneiro, Aristides, porque nós estávamos numa reunião e você fez os convites, eu vi você muito esforçado, como o Reginaldo bem falou, foi buscar cada um acometido para que pudesse fazer parte. Fica aqui meus parabéns, tenho a minha total admiração, Aristides, por essa luta. E nós vamos sim encampar aqui, sim, para dar visibilidade às pessoas com doença de Chagas. Inclusive hoje irá ser votado aqui nessa casa, né? É o Dia Municipal da Conscientização de Doença de Chagas. Será votado hoje, foi de quinta passada e hoje será votado. Muito bom. Quero aqui também dizer que irei dar entrada no título de utilidade pública da associação também. Na próxima, nós chegarmos de Brasília, iremos dar entrada aqui nessa casa também, para que a associação tenha esse título de utilidade pública, que é muito importante. E quero aqui também dizer que nós podemos, ao terminar aqui, eu tenho um espaço também para oferecer a vocês, para ser a sede de vocês, caso vocês assim queiram. A gente tem como articular um espaço para que vocês possam ter a sede própria. É muito importante que a associação realmente tenha uma sede. Então, fica aqui a nossa disponibilidade para que vocês possam contar e nós possamos contribuir com o nosso mandato à associação de vocês. Vereador Valdir. Bom dia Reginaldo, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu acho que você está preparadíssimo, não só para ser presidente, era para ser um médico, né? Um doutor, porque realmente conhece da medicina, está por dentro, está bem instruído. É assim mesmo, viu, Reginaldo? Eu lhe conheço desde criança, né? Nós éramos vizinhos, e toda a sua família. Mas aí você já tem assim um número do município, assim, eu acredito que você já deva ter mais ou menos algumas pessoas que vão se filiar, o número de pessoas afetadas, né? Eu sei que eu tenho um cunhado meu, ele diz que tem problema de Chagas, mas todo dia bebe. Que é Zé Maria, você sabe, né? Zé Maria parece ter esse mesmo problema, mas ele é forte. E aí, com relação também, eu acho que, eu não sei se já dá direito a doença de Chagas, né? Eles tiram benefícios. Não sei se tem alguma pessoa que já tem seus benefícios por causa dessa doença. É interessante também que haja um trabalho em cima disso para essas pessoas que ficam afetadas sem condições de trabalhar, com certeza podem conseguir esses benefícios. Então, estamos aqui, foi necessário da minha parte apoiar. Eu sei, realmente, Zé Neto está com o prédio lá do Bonfim prontinho, né, Zé Neto? Vai entregar para uma associação. Mas Limoeiro, eu acho que de Assis conhece, nosso município tem muitos prédios alugados, alguns para algumas associações, outras instituições,
Mas nós temos estrutura aqui no município, estou dando isso aqui por exemplo, para quem estiver precisando, procurar o executivo, com relação ao nosso ginásio coberto. Nós temos um espaço do lado de lá do ginásio, eu conheço desde quando foi construído aquele ginásio, eu acompanhei toda a construção, ali tem umas 10 salas que são desativadas. A única coisa que tem muito lá dentro é morcego. Meu amigo é de Farredor. A gente entra ali dentro, tem deles que dá quase uma arroba. Então, ali era para ser instalada ali, feita uma reforma naquela lateral todinha do lado de lá. E ali tem um espaço grande que poderia ser feito ali um calçadão para fazer assim, finais de semana, as associações se reunir, né? Eu estou dando aqui como exemplo, nós políticos, correr atrás de recursos para fazer esse tipo de trabalho, assim, em explorar aquilo ali, que eu acho que aquilo ali é necessário, é desativado mesmo, só tem coisa velha lá dentro, muita sujeira, e acho que a gente tem que levar isso ao conhecimento da prefeita. Obrigado, estou dando aqui, falando isso aqui porque é interessante que a população saiba o que a gente sabe. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia presidente Jorge, em exercício, vereadoras, público em geral, meu amigo Raimundo Reginaldo, Aristides, de Assis, de As, todos que compõem aí a associação. Primeiramente, parabenizar vocês pela atitude, pela coragem, que vocês estão representando todo esse grupo, como foi dito, uma doença de pobre, uma doença que é silenciada por todos, pela sociedade, pelo poder público, pelo próprio SUS, não tem a devida necessidade da visibilidade que essa doença merece, mas aos poucos, com cidadãos como vocês, que estão dando ênfase e lutando por essa questão, se Deus quiser, dias melhores virão. Eu tenho algumas perguntas para fazer aqui, básicas, 3, 4 perguntas. Primeiro, assim, para eu entender um pouco, que às vezes nós estamos em casa, a gente vê um besourozinho e diz, é o besouro de Chagas, fica com aquele medo, eu e a minha esposa, e depois eu fiquei entendendo que o barbeiro, tem várias espécies de barbeiro, né? Mas parece que é só uma espécie que transmite a doença de Chagas. Eu queria saber, assim, qual a melhor maneira para prevenir, assim, básico, o que a gente faz para prevenir a questão do aparecimento do barbeiro? Quais são aqueles primeiros sintomas que aparecem na pessoa, para a pessoa saber que realmente procure um médico que pode estar com doença de Chagas, quem procurar, realmente, depois, o que fazer. E também uma que é principal, é o que é que hoje a associação de vocês, a associação dos acometidos, né, com doenças, afetados com doenças de Chagas, mais necessitam. Realmente é a sede, é o que mais necessitam, o que é que vocês mais necessitam hoje? Para a gente ter um entendimento, a gente já sair daqui com algumas buscativas, como o próprio Zé Neto já deu aí uma ideia, o Valdício Bobão já deu outra. E parabéns e muito obrigado. Reginaldo, pode se manifestar acerca da fala dos 3 colegas, Zé Neto, Valdir e Lauro Machado. Primeiramente, Zé Neto, eu quero dizer que sou grato, né, pela você estar aí conosco, né, nessa empreitada. Nós estamos realmente de braços abertos para receber o que for necessário para a gente formar esse grupo cada vez maior, que hoje nós temos 46 associados, não são muitos, mas já é um número considerável para o tempo que a gente tem a associação. É como o George falou, tem associações que levam até décadas, né, para legalizar. Nós temos uma em Goiás, que ficou 3 anos pelejando para legalizar, e nós em meses conseguimos, né, Aristides? Deus é tão bom com a gente que está encaminhando as coisas tudo direitinho. Então, obrigado, viu, Zé Neto? Valdir falou que eu já podia ser médico, né? Mas não é não, viu, Valdir? É porque quando a gente está ferrado, a gente começa a procurar as coisas, sabe? Começa a se informar, começa a estudar, começa a ir para reuniões, aí você começa a entender mais a problemática da doença, né, que você tem. Aí é a partir daí que você começa a ter conhecimento, algumas coisas não muito técnicas, mas parecido, né, com o que o médico fala, a questão das cardiopatias, a arritmia, né, ataque cardíaco, que são coisas assim que... Porque assim, o marca-passo ele não é usado só para quem tem chaga, é para quem tem alguma deformação cardíaca no paciente, né? Dependendo do grau, ela é sujeita a usar o marca-passo, né? O marca-passo, há 60 anos, ele pesava 6 quilos, viu? E ficava do lado de fora do paciente.
e tinha que ter um cabo só dando corda, porque era como um relógio, né? Com as agulhas furando o coração para estimular, né? Hoje, em 25, eu acho que foi em 24 que foi feito, mas hoje já tem um marca-passo menor do que um grão de arroz, que ele pode ser implantado dentro do coração, né? Então, assim, as coisas estão avançando, a gente só tem que ter a oportunidade de poder fazer esse tratamento na parte primária, na parte onde começa, porque realmente você vai evitar um gargalo muito grande de demanda de pessoas nos hospitais. Inclusive, quando eu saí do hospital, que eu fiz o primeiro retorno, eu pensei que eu estava na Índia, que eu nunca vi tanta gente num lugar só. Até os banheiros tinha fila de gente para usar. Eu fiquei muito mais assustado com o pessoal que eu vi no retorno do que quando eu estive dentro do hospital. Que foi muita P, foi 12 dias de P que eu levei no hospital, né? Até perfuração de pulmão eu tive na UTI também, tive uma arritmia, um pico de arritmia que saiu de 26 para 260 batidas, né? E por milagre eu estou aqui, porque a médica mesmo falou no outro dia na UTI que não entende por que as veias do coração não estouraram. É como se passasse 10 litros numa mangueira e passa 100 de uma vez, né? Mas estive na UTI, fiquei 12 horas lá, minha esposa ficou desesperada das 2 da manhã até as 10 da manhã, sem saber se eu estava vivo ou não, porque me levaram com leito e tudo, eram 8 ou 10 médicos muito preocupados, e achava que eu não voltava, mas estou aqui, eu sou meio teimoso, né? E assim, agradecer a Deus pela essa oportunidade novamente, viu, Jorge? E agora eu vou responder aqui o meu amigo Lauro, né? Lauro, qual foi a primeira pergunta? Já esqueci, meu velho. Eu acho que o Covid está... Sim. Uma das atitudes que tem que ser tomada, porque assim, antigamente muitas pessoas moravam em casa de taipa, né? E mesmo sendo de tijolo, nas frestas dos tijolos, eles também chegavam. Então, assim, que você tem que ter cuidado, né? Na questão de rumas de lenha, muita palha, criadores de galinha que é coberto com palha ou com madeira, que isso aí chama, né, o inseto. Se você puder, até para ter uma segurança maior, se você puder colocar telas nas janelas, nas portas, porque ele é atraído pela luz, né? E aí quando você é picado, você não sente, né? Eu acho que ele funciona quase igual ao morcego, ele anestesia, pica, e depois você sente só aquela coceira, e é onde você coça, é onde vai ser contaminado, se ele estiver contaminado, né? Porque ele entra onde foi feito, ele picou, né? Não necessariamente vão estar todos contaminados, porque tem pessoas, como a minha mãe que foi picada, o barbeiro ficou cheio, ela fez exame já bem 3 vezes e não deu, então eles não estavam contaminados. Mas se ele estiver contaminado, na proporção que você coça, porque ele suga seu sangue e defeca as fezes. Aí quando você coça, aí você adoece, se ele estiver contaminado. E geralmente ele é conhecido como barbeiro, porque geralmente ele vai na calada da noite no seu rosto, né? E a outra pergunta foi a questão dos sintomas, Laura? Pronto. Na fase aguda, existem alguns sintomas que pode dar a crer que é doença de Chagas. É por isso a importância da pessoa que tem esses sintomas, que são inchaço no olho, no rosto, desânimo completo, febre por mais de 7 dias. Então, assim, se as pessoas que estão escutando, que estão ouvindo, se tiverem esse sintoma, pode ser que seja uma gripe, seja uma virose, alguma coisa, mas é melhor que vá, tente fazer um exame de sangue. É isso que o poder público, no caso da saúde, tem que pedir, porque não pode descartar nada. Eu achava que era uma coisa e foi uma coisa muito pior, né? Porque eu não tinha conhecimento. A outra coisa, qual é? Sim. Realmente, hoje nós não temos local fixo, né? Nós começamos as nossas reuniões lá no Sindicato dos Trabalhadores, mas também tem as demandas dele e acaba conflitando com alguma data que a gente fazia, porque a gente faz sempre no segundo sábado de cada mês. E aí, às vezes, batia, né? E aí nós conseguimos, do outro lado do Banco do Nordeste, com o Luiz Mendes, né? Um espaço lá para a gente fazer, mas também por tempo indeterminado, porque ele também tem as reuniões dele, tem os negócios dele, e a gente
ainda está à deriva, né? A gente ocupa um canto ou outro, mas é como eu falei, o de Pernambuco tem 38 anos, começaram debaixo de árvore, né? A montar essa associação. E nós já começamos num teto, né? Num lugar com teto, com ar-condicionado, o ventilador, mas a gente já começou a brigada. E aí... Oi? Certo. Exatamente, né? Uma coisa importante que a gente sempre debate é a questão da ferramenta que nós temos aqui no município, que é esse regional, esse hospital regional. Que pode ser conseguido profissionais que trabalham nessa área para trazer esses serviços para cá. Por exemplo, pronto, essa questão dos exames, eu acho que poderia ser feito pela unidade básica de saúde, é o primeiro passo, né, para detectar alguma coisa, e aí, a partir daí, começar a fazer um tratamento através de remédio, porque é o princípio do problema, né, na fase aguda, e se caso o negócio complicar, a gente ter suporte, ter pessoas adequadas para atender essas pessoas no regional. É o que a gente almeja, é tentar profissionais, nem que seja, vamos dizer, 2 vezes por ano, trazer profissionais para cá, porque assim, isso evita e tira o transtorno até de muitas pessoas que não têm como ir para Fortaleza. Muitas pessoas deixam de ser acompanhadas, deixam de tomar medicação, porque não tem condições de ir para Fortaleza, né? Muitas vezes fica pedindo prefeitura ou algum vereador, enfim, algum político para que consigam, né, essa oportunidade de ir para lá. Então, assim, a ferramenta hospital regional, eu acredito que tem bastante espaço, né? É uma coisa que pode ser pensada de trazer profissionais para ver se acolhem essas pessoas aqui, porque, por incrível que pareça, no primeiro retorno que eu fui, tinha um senhor a 500 quilômetros da capital, que saiu 11 horas do dia num carro da prefeitura, viajou a tarde toda, a noite toda, chegou 4 horas lá, o médico não estava. Aí ele falou, não venho mais, eu prefiro morrer do que vir para cá. Então é isso aí que a gente está tentando trazer aqui para a nossa população mais próxima, porque eu tenho, né, tenho amigos, né, Valdemir? Tenho amigos, tenho meu irmão que me ajuda bastante, eu sou irmão do Marcondes Alemão e do Sutran, né? Muitas vezes as pessoas até confundem, viu, Lauro? Perguntando se eu sou alemão. Eu disse, não faça nada, ainda bem que você é um cara cegado, senão eu apanho também. Mas, assim, eu tenho a grande sorte de poder ter quem me ajude, né? Tem as limitações, mas, graças a Deus, estamos tocando em frente. Reginaldo, vamos agora ouvir o vereador Valdemir Bessa Salgado, na sequência Elisete Duarte e, na sequência, Ciro Queiroz. Bom dia. Já acrescentou. Bom dia a todos os colegas. Só um instante, para prorrogar o tempo, mais 10 minutos, por favor. Obrigado. Bom dia a todos os colegas vereadores. Cumprimentar o Reginaldo, em nome dele, cumprimentar todos da associação. Parabenizar você pelo trabalho, pela luta, né? Eu conheço a sua luta há muito tempo, né? Desde você morar na Morada Nova ainda, né? Já conhecia a sua luta, conhecia esse problema, essa doença de Chagas, né? E essa doença de Chagas, ali na nossa região ali do Arraial, é uma das regiões que tinha com mais frequência, né? Nossa região ali tinha muita casa de taipe nas antigas, né? E tinha muitas pessoas que eram acometidas ali do barbeiro. A gente conhece muitas pessoas que faleceram naquela região ali que eram acometidas do barbeiro. E nunca teve uma assistência, né? Como você fala na questão da assistência. Até na minha fala aqui, Reginaldo, eu tinha colocado essa questão do regional. Por que não trazer o médico para consultar aqui no regional, já que a maioria dos casos são na região jaguaribana, né? Então seria interessante. Então, assim, dizer a você que a gente vai estar aqui à disposição, não só eu, mas eu acredito que todos os vereadores dessa casa, mas o nosso mandato vai estar sempre à disposição para o que a gente puder contribuir para a melhoria de vida de vocês que têm essa doença de Chagas. Obrigado. Elisete. Bom dia, mesa diretora, né? Hoje presidida pelo colega Dr. George.
nobres colegas vereadores, na pessoa da minha colega Samira Barroso, público aqui presente, o qual eu cumprimento na pessoa da Associação, né, das Endemias, e o público que nos assiste pelas plataformas da Câmara. Primeiramente, eu quero parabenizar o amigo, uma pessoa que eu tenho muito carinho há muito tempo, ao Reginaldo, e dizer da importância de você ter colocado tudo com muita espontaneidade, falando aí do que você tem enfrentado em relação a essa doença. É um exemplo para os que estão acometidos, né, poderem também ter essa esperança que você teve, e dizer que será muito importante se o colega Zé Neto conseguir a sede própria, para que vocês possam realmente ter um trabalho num espaço adequado, com estrutura, para que a gente também possa visitar vocês, para trazer mais informações exatamente para o povo de Limoeiro do Norte, e dizer que nós estamos aí, toda a categoria tem o nosso respeito, nossa admiração, sei do o trabalho de vocês, é um trabalho importante, é exatamente na prevenção, né, dessa doença, e podem contar conosco. Hoje vai ser, né, como o colega falou, vai ser votada a questão do Dia Municipal, né, da categoria, e só parabenizar e dizer, avancem, que vocês cada vez mais terão as garantias dos direitos, dos espaços, e muito obrigada aí pela sua participação. Nos deixou bem informados de serviços e de tudo que vocês têm aí, né, que colocaram para todos nós. Obrigada. Bom dia, colegas, bom dia, público aqui presente, bom dia, senhor Reginaldo. É uma satisfação o senhor participar aqui, ainda mais sabendo desse seu histórico de vida. Tenho certeza que todos temos uma missão e Deus permitiu que você estivesse aqui para ajudar e se apoiar, principalmente nessa sua causa, que com certeza se transformou na causa de vida, né? E em fevereiro, Reginaldo, a Mazé Barros, que é uma batalhadora também, grande colaboradora de várias associações na nossa cidade, ela me enviou com muita alegria uma informação, e eu fiquei, até citei aqui nessa tribuna na época, que Limoeiro estava ampliando uma parceria com a Fiocruz, e aqui estava sendo instalado o CEPAV, né, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Avançadas em Vigilância em Doenças de Chagas. Acredito que a Thalita Rimes é a responsável técnica, né? E esse CEPAV, eu acredito que também precisa estar sempre integrado com as ações da associação, de vocês que têm esse amparo, para que a gente possa desenvolver. E ontem também a Emanuele, secretária de Saúde, anunciou que aqui é uma das primeiras cidades a ter o laboratório que faz a análise do mosquito, né? Tem uma importância grande, né? Eu queria até que você explicasse essa dinâmica aí para a população em geral, e torcer que vocês se tornem aí, que dê certo estaremos juntos aqui com o Zé Neto e os colegas vereadores para aprovar que a associação se torne de utilidade pública, que possa evoluir, elaborar projetos para a gente buscar parcerias, tanto de deputados estaduais quanto de federais, desenvolver ações, fortalecer. A Fiocruz já faz um trabalho enorme no Brasil. Limoeiro é o único município do Ceará, a Mazé Barros me passou essa informação, que tem uma associação, né, de afetados com a doença de Chagas. São 45, 46, como você disse aí. E só posso dizer que contem com o apoio desse vereador, e eu tenho certeza que essa casa também vai abraçar. O Baixo Jaguaribe é uma região que a gente sabe historicamente tem um grande número, então já a gente soma, Valdemir, essa força para que a gente torne aqui um núcleo, né, de referência para as cidades vizinhas. A gente já tem aqui umas estruturas de estado, tem policlínica, se não puder ser lá no hospital regional, mas que tenha os atendimentos aqui na policlínica, porque é um atendimento especializado. Então tem um programa do governo federal agora que está sendo ampliado para diversas novas especializações que estão chegando para a Policlínica do Estado. E aí é bom a gente buscar informação para saber se vai ser contemplado, começar a cobrar nossos deputados estaduais para que avance na legislação em apoio
aos afetados com a doença de Chagas. E mais uma vez, parabéns e obrigado. Volte sempre. Reginaldo, fique à vontade para responder os 3 colegas e também, para o nosso tempo, fazer as suas considerações finais. Muito obrigado, né, a cada um que participou aí, o Valdemir, a Elisete, né, a questão da estrutura, né, que a gente realmente precisa. Nós estamos no zero, né, estamos começando. São 46 associados na nossa associação, pessoas com muitas dificuldades, inclusive hoje só tem 4 aqui, porque a maioria não tem nem como se locomover para cá, por conta das seus problemas. E assim, eu agradeço demais a vocês essa preocupação de buscar um espaço, de colocar uma estrutura para a gente trabalhar, mas acima de tudo, a gente ter a parceria do Poder Público Municipal, Estadual, aqui a parte regional, né, que são 21 cidades, né, do polo regional, e assim, realmente trazer pessoas que possam contribuir para isso aí. E você deu uma ideia boa, a questão da policlínica, né? Que pode ser feita essa sorologia, esse acompanhamento, e na pior das hipóteses, ir para o regional, e no regional também fazer esse acompanhamento de marca-passo e cardiologia. O CEPAV é um braço que veio para cá para somar com a gente aqui, né? Deus é tão bom na vida da gente que a gente criou a associação, o CEPAV veio para cá, a Fiocruz veio para cá em 23, né, Aristildo? E nós estamos tendo toda essa estrutura, né, para passar para as pessoas que realmente esse CEPAV foi conversado em janeiro lá na prefeitura. Nós nos sentamos lá com a Mazé Barros, a prefeita, o Roberto, que é um cientista lá da Fiocruz, e foi acertado para a gente instalar esse CEPAV aqui. E nesse meio tempo já foi feita umas coletas de sangue para estudo, né? E muitos fizeram também o eletrocardiograma, para saber a questão do coração, como que está, se tem algum problema. Infelizmente deu muito... 49 casos, né? E no caso do eletro que foi feito, de quantos, Aristildo? Eu sei que tem 98 de alteração. Deu alteração. Então são pessoas que já teria que sair dali. Eu sei que o CEPAV foi inaugurado ontem, nós estamos, né, dando os primeiros passos. Eu acho que é um começo muito bom, né? Apesar de ser bem curto, mas é um começo muito bom, dá uma visualização, né, ao poder público, aos agentes de saúde, essas coisas. E a gente ter o CEPAV como parceria, né, através da Fiocruz, que a gente foi e vai voltar esse ano lá para conhecer mais, debater mais. O Aristildo já esteve no Rio de Janeiro a semana passada também, numa mesa redonda lá com os professores, com os cientistas, então os médicos, e a gente vai voltar lá novamente porque a gente quer estreitar cada vez mais esses laços, né, da Fiocruz com a nossa cidade, nossa região, e é isso que a gente busca. São parcerias, são realmente pessoas dedicadas querendo ajudar essa população tão esquecida e tão negligenciada que é na nossa região. E como você bem falou, e o Valdemir que falou também, a questão da localidade que é afetada, né? Quando eu disse que era de Limoeiro, automaticamente eles começaram todos os testes, todos os exames para saber se era chaga. Porque quando eu fui para lá com essa frequência cardíaca baixa, podia ser qualquer outro problema cardíaco, né? Algum problema cardíaco. E na verdade, eu acho que levou uns 4 dias para eles fazendo exame, todo tipo de exame lá, e foi detectado que realmente era a doença de Chagas. Por que eles estavam tendo dificuldade também? Porque o meu coração não cresceu. Porque o coração, quando cresce, é a musculatura se esforçando para o sangue, né? E aí, como foi uma coisa muito repentina, foi de repente que aconteceu, eu acho que não teve esse exercício todo para crescer o coração. Então, até essa dificuldade que eles tiveram de identificar se era chaga ou não, porque não tinha crescido o coração. Mas é isso aí. Conto com a ajuda de vocês, não só na nossa cidade, como na região. O Expresso Chagas já esteve em Quixeré, em Tabuleiro, aqui já 2 vezes, né, Aristides? Na cidade. Amanhã nós tivemos no Espinho
Um mês atrás, e o tempo é estourado. Tranquilo, ele vai repor em 2 minutos para você fazer as considerações. Pronto, tranquilo. Pode ir? Bom, só agradecer mesmo, né? Primeiramente a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui e poder repassar essas informações para você. Agradecer a cada um de vocês, Valdemir Bessa, ao Valdir do Suburbão, Elisete, ao Lauro, né, ao Márcio, como é o seu nome? O Ciro, o meu amigo Rubinho, o meu amigo Zé Neto, né, a Samira, que eu não conhecia, mas estou tendo o prazer de conhecer agora, né, e George, que eu já conheço, né, o Flauber. Então, assim, agradecer a cada um de vocês. Sim, o Michico, né? Ah, rapaz, tá aí, o homem está escondido, né? Agradecer aqui a presença do Michico. E, assim, dizer que nós estamos de braços abertos para receber a força de todos vocês. E a gente está indo agora para o CVT, também para conversar lá com o pessoal. Vai estar lá o Ricardo Coração, o Roberto da Fiocruz, e nós vamos estar lá como associação representando também essa turma. Agradeço mais, muito obrigado e até a próxima.